Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Cidadania SA. Vamos falar um pouquinho da taxação e do que tem acontecido sobre isso. E gente que era bolsonarista tá virando a casaca, parece. E os efeitos que a taxação tem tido. Em reunião liderada por Alckmin, a indústria pede adiamento de tarifa dos Estados Unidos. Muito bem. Empresários defendem ação diplomática urgente e questionam prazo exíguo para evitar tarifa de 50% a exportações brasileiras. Reunidos com empresários nesta terça, o vice-presidente Alckmin e outros ministros do governo Lula ouviram apelos por uma resposta negociada às tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Pato Donald. O que ouvimos dos empresários foi negociação e empenho para rever os anúncios. Mas eu acho engraçado eles falarem isso. O governo Lula tem negociado desde o começo. O governo federal tem negociado desde o começo. Desde o começo. Né? Então, participaram da reunião representantes de setores como aviação, aço, alumínio, maquinário, celulose, móveis, autopeças e calçados, os mais atingidos pelas novas tarifas. À tarde será a vez do agronegócio, né? Hoje, no fim do dia, então. Então, o Alckmin diz que o governo pode buscar a extensão do prazo. E o governo publicou hoje, terça-feira, dia 15, o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade econômica aprovada em abril pelo Congresso. A norma autoriza a adoção de contramedidas comerciais contra países que impuserem barreiras unilaterais ao Brasil. Apesar da sinalização, o uso da lei é tratado como último recurso. A expectativa no Palácio do Planalto é esgotar as vias diplomáticas antes de qualquer ação. Os encontros com o setor produtivo devem continuar nos próximos dias, tá? Muito bem. Agora, lá nos Estados Unidos, o negócio está pegando também. Ó, matéria do G1 aqui do Alexandre Martello. Empresários dos Estados Unidos defendem negociação e dizem que tarifaço de 50% eleva custos para famílias e prejudica empresas estadunidenses. É, filho. A avaliação foi divulgada nesta terça pela US Chamber of Commerce, a maior organização empresarial do mundo, representando empresas de todos os portes e setores da economia, e também pela AmCham Brasil, entidade multissetorial do Brasil e a maior Câmara Americana de Comércio entre as 117 existentes fora dos Estados Unidos. Aspas para a nota. A tarifa proposta de 50% afetaria produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos, elevando os custos para as famílias e reduzindo a competitividade de setores produtivos estratégicos dos Estados Unidos, avaliaram as entidades por meio de nota. A imposição dessa medida, como resposta a questões políticas mais amplas, tem o potencial de causar danos graves a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos, além de estabelecer um precedente preocupante. Mas, aspas ainda, mais de 6.500 pequenas empresas nos Estados Unidos dependem de produtos importados do Brasil, enquanto 3.900 empresas norte-americanas têm investimentos naquele país. O Brasil está entre os 10 principais mercados para exportações dos Estados Unidos e é destino a cada ano de cerca de 60 bilhões de dólares em bens e serviços estadunidenses. Tá? Então lá eles também estão gritando. Aqui também estão gritando. Hoje o Trump falou assim, não é que o Bolsonaro é meu amigo, eu só conheço ele. Isso aqui não vai longe, tá? Isso aqui não vai longe. E tem que lembrar quem é que está defendendo o nosso país, tá bom? Muito importante. Isso aqui não vai longe. Quer ver? Olha essa daqui. Mourão reage a Trump e diz que Bolsonaro é caso interno. Não venha meter o bedelho. O Mourão virou de esquerda agora? Porque segundo as mulas que vêm aqui comentar, todo mundo que é contra o Minto, o tal do Bozo, é lulista e é esquerdista. Mourão acabou de falar, ó. Mourão reage a Trump e diz que Bolsonaro é caso interno. Não venha meter o bedelho. Tá? Cara, é um absurdo, né? Então tá aí, ó. E o que efeito isso tá tendo aqui dentro também? Presta atenção nessa daqui, ó. Pesquisa, você não viu isso em lugar nenhum. Eu procurei no G1, não tem. Procurei no CNN, procurei... Não tem. Pesquisa, aprovação de Lula aumenta e empata com desaprovação após tarifaço do Trump. A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir e alcançou 49,7%, segundo a pesquisa mensal Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje.
A desaprovação caiu 1,5% e está em 50,3%. Ou seja, está em empate técnico. É o melhor resultado do presidente desde outubro de 2024, confirmando uma tendência de recuperação após meses de desgaste acumulado. Os números indicam uma recuperação. Aqui na matéria tem o gráfico, tá? Que vai mostrando como a aprovação está subindo e a desaprovação está caindo. Elas já se encontraram praticamente. Tá bom? Diante desse cenário, sob a ameaça do tarifaço norte-americano, estadunidense, melhor dizendo, a condução do governo foi vista como acertada por parte expressiva da população, 44,8%. Consideraram que a reação do Brasil às medidas de Trump foi adequada, enquanto 27,5% julgam que foi agressiva e apenas 25% a classificam como fraca. Outro dado relevante é que 47,9% dos entrevistados afirmam confiar na capacidade de negociação internacional do governo brasileiro, frente a 38,8% que não confiam. Tá? Esse respaldo se dá no momento em que a maioria dos brasileiros, 62,2%, vê como injustificada a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar produtos brasileiros. Apenas 36,8% consideram as tarifas justificadas. Ou seja, vocês são bem burros, né? Sabe que esses 30 e poucos por cento são os bolsoamebas radicais, que não conseguem pensar. As pessoas não pensam, não enxergam o que está acontecendo e não enxergam para que essas tarifas estão sendo utilizadas. Não é só para soltar o Bolsonaro. Tem a ver com Big Tech, tá bom? Tem a ver com outras coisas que eu já expliquei aqui no canal algumas vezes. Tá? Aqui tem os gráficos, tá? Na matéria. Nesse contexto, cresce também a percepção de ameaça à soberania nacional. Segundo a pesquisa, 50,3% dos entrevistados veem as justificativas estadunidenses como uma ameaça à soberania do Brasil. A população também defende uma resposta firme. 51,2% acreditam que o governo federal deve retaliar os Estados Unidos, mais da metade por cento da população. Entre os que apoiam a retaliação, a maioria prefere o uso de tarifas como resposta, 51,2%. Defendem um aumento de tarifas sobre produtos estadunidenses. Outros 28,6% sugerem que o Brasil reforce relações diplomáticas com rivais dos Estados Unidos, como a China. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Você tem imagem positiva ou negativa de Donald Trump? Negativa, 63,2%. Positiva, 31,9%. Como que pode 31,9% ter imagem positiva de um cara que está enfiando a faca no pescoço do nosso país, meu Deus do céu? Agora, a avaliação do governo Lula. Aquela primeira era a avaliação do Lula. Agora, a avaliação do governo também está melhorando, tá? Também apresentou um avanço. A parcela da população que considera a gestão ótima ou boa subiu para 43,4%, uma alta de 1,8 ponto percentual. Aqueles que classificam o governo como ruim ou péssimo caíram para 49,4%, uma queda de 1,8%. A tendência de melhora na avaliação soma um acumulado. E se a gente juntar o ótimo ou bom com o regular, dá mais de 50%. Então, a imagem do governo vem melhorando, graças à maneira como o governo federal tem trabalhado essa questão da taxação, tá bom? Então um beijo pro Mourão, que tá virando esquerdista, né? Pela essa galera sem cérebro que comenta essas coisas aqui. É isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui, curtiu. Não esqueça de você ler as matérias que estão na descrição do vídeo, tá bom? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, um abraço, até o próximo vídeo.